Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite, tudo bem? Nem todo mundo está tudo bem, mas vai ficar até o final, né? Deus quiser. Abra aí sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eu tenho certeza que você conhece esse texto, talvez seja, sei lá, você já ouviu essa pregação umas 510 vezes. Então você vai ouvir ela de número 511. Que a palavra de Deus é inesgotável, né? Uma fonte inesgotável. Deixa aberto aí. Eclesiastes, capítulo 3. E é engraçado, apesar de ser um texto clássico das Escrituras, muito utilizado, nesses quase 15 anos que eu tenho a honra de ministrar a palavra de Deus, eu nunca preguei sobre esse texto. É a minha primeira vez. Engraçado isso, né? Já fiz várias menções sobre ele, mas nunca preguei. E dessa vez o Senhor me iluminou alguma coisa para esse texto. Eu espero que pela graça do nosso Deus ele possa comunicar algo ao seu coração essa noite através desse texto também, assim como ele já comunicou a mim enquanto eu estava preparando essa pregação. Então, Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler o verso 1 e o 11º, tá? Só o 1 e o 11. Eclesiastes 3, 1 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aí lá no 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Quem fez? Deus, né? Deus, o Criador de todas as coisas, inclusive o tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Bom, para a gente começar bem essa mensagem, eu gostaria de declarar uma palavra profética para a sua vida. De verdade mesmo, sério. Mas só vai receber quem tem fé. Quem aqui tem fé? Então deixa eu te falar, hoje é dia 15. Amanhã, dia 16 de setembro, quando você abrir a sua conta, isso aqui não é teologia da prosperidade não, tá? É palavra forte, séria. Quando você abrir a sua conta, vai ter 10 milhões de reais. Quem recebe? Tem uns que não gostaram. Não, pastor, dinheiro não traz felicidade. Então dá o teu dinheiro para mim e seja feliz. Já não traz felicidade, então dá o seu dinheiro para mim, eu vou ser feliz no seu lugar. Brincadeira, irmãos. Vamos imaginar que Deus, de fato, estivesse falando... É uma brincadeira, tá? Tem gente que vai ficar meio triste, né, agora. Decepcionar. O pastor pensei que era sério. Pode ser que ocorra, né? Nunca se sabe. Para Deus, nada é... Pois bem, tá vendo? Vamos supor que seja verdade. Que a primeira palavra de Deus para a sua vida hoje seja: amanhã você vai ter 10 milhões de reais na sua conta. Só tem uma condição. Hoje é 15, amanhã é 16. Você tem até o sábado que vem para você usufruir 10 milhões. Hã? Seria bom essa palavra? Seria, não seria? Então você tem até o sábado que vem para usufruir os 10 milhões. Gastar do jeito que você quiser. Fica à vontade. É casa, viagem, carro, do jeito que você quiser investir, tá bom? Quer ir para Disney, quer ir para Paris, fica à vontade. Só que domingo você não amanhece vivo. Quem aqui quer receber essa palavra? Ué, o que aconteceu? Tá todo mundo feliz, 10 milhões, eu quero, eu recebo. Você tem uma semana para gastar 10 milhões? Tudo bem, só vai ter até sábado, né? Domingão já faz os preparativos para o velório, porque aquele terninho de madeira. Ninguém quer receber uma palavra dessa? Poxa vida, pensei que vocês iam ficar mais felizes. Então você está me dizendo que tempo é mais valioso que dinheiro, é isso? Sim ou não? Então por que de vez em quando a gente acorda numa segunda-feira reclamando da vida? Se o tempo é mais valioso que o dinheiro. E aí a gente acorda reclamando que não tem dinheiro. Mas nós estamos vivos e temos um dia inteirinho para correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Mas o que a gente prefere fazer? Reclamar. Você acabou de me dizer que
o tempo é mais importante que o dinheiro. E é justamente sobre isso que Deus quer falar conosco, sobre essa maior, mais valiosa moeda que existe no mundo, que é o tempo. E é engraçado que o tempo é democrático. Deus entregou livremente para cada um 24 horas por dia. Para o rico, para o pobre, para o que tem um pouquinho mais de cognição e o que tem um pouquinho menos, né? Para o branco, para o preto, para o crente, para o ímpio. Todo mundo tem exatamente 24 horas por dia para gastar da forma com que ele achar melhor. Ou seja, nós somos administradores daquilo que eu diria que é o bem maior que Deus dá para alguém. Ou seja, Deus não nos dá dinheiro, Ele nos dá tempo. E a gente investe o tempo em trabalho, e o trabalho nos dá o retorno do dinheiro. Deus não dá amigos para nós, mas Ele dá tempo da gente investir em uma pessoa, para que ela se torne o nosso amigo. Deus não nos dá conhecimento, mas Ele nos dá tempo para que a gente possa investir, estudando, se preparando, para adquirir conhecimento. E conhecimento é algo extremamente valioso também, tal quanto o tempo. O conhecimento é tão grandioso que ele é irroubável. Não, pastor, essa palavra não existe. É verdade, eu inventei agora, não tem problema. É um neologismo, né? É um neologismo. É chique, neologismo. Ou seja, se você adquiriu conhecimento, meu irmão, ninguém tira de você. Mas como será que nós estamos lidando com o tempo? Veja bem, o texto que a gente leu, a tradição nos diz que o autor é um homem chamado Salomão, filho do rei Davi. E a tradição nos mostra que este Salomão escreveu pelo menos 3 dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. O livro de Cantares, muita gente se questiona se realmente os personagens que estão ali seria o próprio Salomão com uma jovem, que afinal ali é uma carta de declaração de amor. Quem já leu Cantares, né? Imagina que os namorados que estão apaixonados aí, né? Quantas vezes também em casamento, né? Cerimônia de casamento tem sempre lá uma frase do livro dos Cânticos dos Cânticos, né? As muitas águas não podem afogar esse amor, né? Quem nunca usou essa com a varoa, né? Eu já usei, por isso que eu ganhei ela, estamos aí junto 15 anos. Ela caiu no meu papinho. Eu usei a Bíblia, não sou bobo. Né? Que, olha, o pregador não pode falar essas coisas. Então, irmãos, provavelmente, ou era o próprio Salomão, enamorado de uma mulher, de uma de suas mulheres, né, que ele teve um monte, ou então era uma fábula, uma alegoria, na verdade, né, para poder trazer algum tipo de ensinamento. Então, aqueles personagens ali eles não eram literais, não eram reais. Ou então, há quem diga também que Salomão ele utilizou o exemplo do relacionamento de um homem e uma mulher, provavelmente próximos dele, algum amigo dele, né? Então, eu não quero entrar nesse mérito. Agora, uma coisa é fato. Ele escreveu isso jovem. Ele escreveu muito jovem esse livro. Então, no alto da sua juventude, daquela euforia da sua juventude, ele escreve versos que declaram o amor entre um homem e uma mulher. Com o passar do tempo, já um pouquinho mais maduro, aí vem o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios nada mais são do que uma constatação de alguns princípios que nortearam a vida de Salomão, especialmente uma vida de, entre aspas, sucesso, de êxito. Então, por isso que ele fala muito acerca, por exemplo, da sabedoria. No capítulo 8 do livro de Provérbios, ele personifica, inclusive, a sabedoria, dizendo que é algo que se deve buscar incessantemente. Então, nós temos o livro de Provérbios, que são essas máximas filosóficas, acerca das coisas do cotidiano, que o próprio Salomão constatou, que viu que se ele fizesse de um jeito, daria certo. Se ele fizesse de outro, daria errado. E por último, nós temos o livro de Eclesiastes. Aqui já é um Salomão idoso, já ali no auge da sua velhice. E aí é o livro mais amargo que Salomão escreve, o mais azedo de todos. Aliás, eu diria o livro mais azedo da Bíblia. Porque ele chega à constatação que tudo aquilo que ele correu com a sua vida para poder alcançar um objetivo era tudo vaidade. Dinheiro, riqueza,
posses, poder, influência, sexo, tudo era vaidade. Era só para preencher uma pequena lacuna de um momento que ele gostaria de ter prazer. Mas nada disso valia a pena. Ele conclui esse livro, inclusive, dizendo que o que de fato vale a pena para um homem é buscar o temor do Senhor. Então veja bem, Salomão é um homem que começou muito bem a sua caminhada. Se você se recorda, no início do relacionamento dele com o Senhor, Deus aparece para Salomão e faz a ele uma pergunta: o que você quer receber da minha parte? Já pensou você no lugar de Salomão? O que você pensaria aí? Eu pediria sabedoria. Mentira, pediria nada. É que você sabe que Salomão pediu isso. Você pediria outra coisa. As mulheres pediriam umas maquiagens, umas viagens, umas coisas assim, uns banhos de ofurô, né? Os homens, não sei, depende do homem, né? Ia pedir, sei lá, uns equipamentos de esporte, outros instrumentos musicais, né? Tem gente que gosta de computador, ia pedir umas placas-mãe lá, sei lá. Cada um ia pedir uma coisa para Deus, né? Mas Salomão pediu sabedoria, e Deus ficou tão feliz com isso, que ele falou: pois eu vou te dar muito mais que sabedoria. Vou te dar a excelência da sabedoria entre todos os seres humanos de todas as épocas do mundo. Então, qual é o homem mais sábio que passou na história da humanidade aqui nessa terra? Quem? Não, foi Jesus. Jesus, irmão. Não, ninguém supera Jesus. Em segundo lugar, Salomão. Peguei vocês. Salomão, o homem mais rico também que passou por essa terra. É difícil a gente contabilizar, né? Porque afinal nós não temos muitos dados históricos para trabalhar, mas quando você vê a Bíblia fazendo descrição, por exemplo, daquilo que ela trazido para suprir as necessidades do palácio de Salomão, você fica estarrecido. Meu Deus, que homem rico, cheio de provisão. Então, um homem que começou muito bem, pedindo sabedoria a Deus, Deus deu muito mais do que ele pediu, e foi um homem que espiritualmente também teve uma guinada, porque, veja bem, depois de um período meio caótico com a morte de Davi, de repente Salomão foi o responsável por construir aquele templo suntuoso que o povo tanto aguardava para poder se reunir para adorar o Deus de Israel. E a Bíblia nos informa que no dia da inauguração desse templo, Salomão fez algo totalmente inédito, sem precedentes. Ele fez o sacrifício de 1000 bois, e Deus recebeu aquilo de um jeito que derramou da sua glória, de modo que uma nuvem de glória da parte de Deus inundou aquela casa. O povo não conseguia nem ficar de pé. Tamanho era a unção que fora derramada na inauguração daquele templo. Ou seja, Salomão tinha tudo o que ele precisava: sabedoria e relacionamento íntimo com o Senhor. Mas aí a coisa começou a desandar, porque Salomão passou a ser influenciado, especialmente pela cultura e religiosidade das mulheres com que ele se casou. Eu disse no plural, porque não foram poucas. Foram 700 mulheres. Ei, você que é casado, já pensou? Difícil conviver com uma. Brincadeira, é uma benção, né? Conviver com as nossas esposas. Brincadeira. Agora imagina 1000. Porque foram 700 mulheres mais 300 concubinas. 1000 mulheres, é muita mulher. Né? Você, homem, deve estar até falando: nossa, 1000 mulheres, dá até para escolher uma de cada cor, por dito. Meu irmão, não pensa que é só isso, não. Você tem que conviver com 1000 mulheres, isso é difícil demais. Deixa eu piorar. Não são só as 1000 mulheres, são 1000 sogras também. Pense, 1000 mulheres, mas 1000 sogras. Por que isso era importante, irmãos? Por que isso era importante? Por que eu falo que ele foi influenciado pelas mulheres? Não é a mulher, o problema não é a mulher em si. O problema é que, para fazer acordos diplomáticos com as nações vizinhas, porque, se você notar, os 40 anos do reinado de Salomão foram reinados de paz. Não teve guerra, não teve treta, não teve problema com a nação vizinha, não. Paz e amor. Mas isso se conseguiu como? Dentro de um ambiente histórico e geográfico que naquela época era extremamente beligerante. Mas ali ele teve paz. E por que ele teve paz? Porque ele soube fazer acordos diplomáticos. Mas como que eram esses acordos diplomáticos? Basicamente baseado em dinheiro. E quando não dava o dinheiro, porque o outro rei já era rico, então ele fazia acordo diplomático se casando com a filha do rei da nação vizinha.
aí a filha do rei da nação vizinha vinha para Israel para morar com Salomão no seu palácio. E ela trazia a sua língua, os seus costumes, a sua cultura, os seus hábitos, a sua religião, a sua tradição. Isso acabou influenciando Salomão, a tal ponto que ele foi declinando gradativamente na sua vida espiritual. Então, tudo que ele buscou em anos, em décadas de vida, na verdade, ele chegou à conclusão de que não valia a pena. Então, o livro de Eclesiastes representa essa constatação de alguém que chegou no final da vida e percebeu que ele, na verdade, perdeu tempo. Porque ele investiu o tempo que ele tinha, o bem maior, em coisas frívolas, em coisas inúteis, em coisas que não trariam nenhum retorno de fato para ele. Então a gente nota que o tempo é o bem maior que Deus pode dar para alguém. Mas, em contrapartida, paradoxalmente, o tempo também é a coisa mais perigosa que Deus criou. Por quê? Porque embora seja uma dádiva, um presente que Ele nos dá, se a gente não sabe usar bem, a gente acaba como Salomão. Existe uma letra de uma música, não sei se o pessoal vai conseguir colocar aqui no telão. Se for possível, tudo bem, se não for, eu leio aqui. É uma música secular, tá? Pessoal, cuidado, viu? Nem tudo que é secular é profano. Tem coisas que a gente aprende com o mundo secular e nos faz bem. Não, eu não faço não, pastor. Faz sim. Você não aprendeu alguma coisa com a sua professora? Com o seu chefe, com o seu colega de trabalho? Com o seu amiguinho de escola? Então você aprendeu com o mundo secular. Existe uma canção, e vou te falar, tem muita canção secular, tem muito mais coerência do que certas canções cristãs, hein? Não estou fazendo apologia para você ouvir música do mundo, tá, irmão? Só estou falando que existe sabedoria em outros locais também. Deus distribui pontos de conhecimento para outras pessoas também. E o que nos resta é fazer o que Paulo dizia. Examinai tudo, retende o bem. E tem pontos dessa canção que eu vou mencionar que eu não concordo, mas isso daqui eu concordo. É uma música que tem aí pelo menos os seus 21 anos, escrita por uma moça, uma jovem na época, chamada Priscila Novaes Leone. E no verso dessa canção que se chama Semana que Vem, ela diz o seguinte: esse pode ser o último dia de nossas vidas. Última chance de fazer tudo ter valido a pena. Nós não temos todo o tempo do mundo. O futuro é o presente. E o presente já passou. Talvez você não conheça ela pelo nome, mas pelo codinome, o nome artístico, Pitty. A cantora Pitty, em 2003, escreveu essa canção. E, como eu disse, embora eu não concorde com muita coisa do que ela fala na própria música, mas isso daqui faz todo o sentido. Especialmente o finalzinho. O futuro é o presente. Porque a gente imagina, é engraçado, né? Eu ouvia, você se lembra, principalmente você que é da década de 80, 90, quando você ia para a escola, você ouvia muito falar, o Brasil é o país do futuro, né? O futuro chegou e o Brasil não se tornou o país do futuro, mas tudo bem. Beleza. Mas veja, a gente sempre ansiava pelo futuro, né? O que será que vai acontecer no futuro? Para o Brasil ser essa grande potência mundial que não se tornou, né? Nos decepcionamos. Porque a gente sempre fica projetando algo para o futuro. Na nossa vida é assim. O que você quer ser quando você crescer? Aí você pensa, eu quero ter essa profissão, eu quero casar, eu quero, enfim, tantos sonhos, tantos objetivos que você tem. E você sempre projeta algo para o futuro. E às vezes você nem se dá conta, mas o futuro já chegou. E muitas vezes você não conseguiu realizar aquilo que você esperava. Porque na sua mente você está pensando assim, deixa isso aí para o futuro, isso é algo distante. Eu vou trabalhar com o que eu tenho aqui e quando chegar o futuro a gente resolve. Não, o futuro é hoje. O futuro é o presente. E ela conclui. E o presente já passou. Aquilo que eu falei no começo dessa pregação já é passado. Essa frase que eu acabei de falar também já é passado. Ou seja, o presente já passou, irmãos. Já era. Acabou. Já era. Não volta mais. Nunca mais. Nunca mais. Então, esse texto de Eclesiastes nos ensina coisas muito profundas. E eu quis mencionar o verso 1º e o 11º, porque eles se conectam de uma forma tão bela, espiritualmente, e a partir dessa conexão a gente consegue compreender algumas coisas
do que Deus tem a ensinar para as nossas vidas, para que a gente aprenda a lidar melhor com o tempo. Todos nós precisamos aprender a lidar melhor com o tempo. Não tem ninguém aqui expert, né? Fez pós-graduação em tempologia. Sou PhD em tempologia. Isso não existe, né? Nós vamos viver uma vida inteira tendo que aprender a lidar com o tempo. E hoje, olha, veja bem, nesse presente que já é passado, Deus está te dando a oportunidade de você lidar melhor com o tempo que Ele entregou nas suas mãos. Primeiro ponto que eu gostaria, então, de mencionar aqui com vocês sobre esse texto. O que é importante nós falarmos sobre o tempo? A primeira coisa é valorizar o tempo. Se você quer saber como valorizar o tempo, é mais ou menos assim. Pergunte, por exemplo, a um estudante que foi reprovado lá na escola, o valor de um ano. Ele vai saber lhe dizer. Ele acabou perdendo o seu ano porque ele reprovou e ele repetiu, então ele vai ter que fazer aquela série no ano seguinte. Se você quer entender o valor, por exemplo, de um mês, pergunte a uma mãe que teve um filho prematuro. Um mês faz toda a diferença numa gravidez. Se você quer entender o valor de um minuto, pergunte a alguém que perdeu um voo. Estava atrasado para um compromisso que ele precisava chegar na hora, e de repente ele perdeu o ônibus, o trem. E ele vai talvez perder uma grande oportunidade da vida dele, porque ele chegou 1 minuto atrasado. Se você quer saber o valor de 1 segundo, imagine um atleta que ficou 4 anos se preparando, para que quando chegam os Jogos Olímpicos, ele vai estar lá, tendo a oportunidade de servir o seu país, representar o seu país e ganhar uma medalha. E quando chega no final da prova, principalmente essas provas aí de atletismo, de natação, que às vezes não é nem 1 segundo não, é 1 milésimo de segundo que pode fazer a diferença entre eu ganhar uma medalha ou sair de lá com o 4º lugar, que eu acho que é pior do que quem sai com o segundo, né? O segundo ele sai meio frustrado. Poxa, se eu pudesse um pouquinho mais além, eu ganharia o ouro, né? Mas você imagina a frustração do 4º lugar? Você trabalhar 4 anos ali arduamente, e vou te falar, irmãos, atleta sofre, hein? Atleta sofre. Eu não sei o quanto que ele sofre, e você deve imaginar por quê, né? Eu não sei o quanto que um atleta sofre. Só na teoria, na prática, não sei mesmo. Agora imagina 4 anos ali trabalhando arduamente, tendo que fazer renúncias. E quando chega lá na prova, você está naquela expectativa, concentrado, pronto para você sair, nem que seja com uma medalhazinha de bronze, e você chega no 4º lugar. Por causa de 1 segundo. A gente não sabe valorizar o tempo. E sabe por que a gente desperdiça tanto tempo? Por que a gente não consegue valorizar da maneira devida o tempo? A Bíblia responde no versículo 1. Ele diz que há um propósito para todo tempo. Ou seja, alguém que não usa o tempo para cumprir um propósito é alguém que perdeu o sentido da vida. Porque uma vida sem propósitos não tem sentido. Uma pessoa que não sabe para que lugar ela quer ir, ela não está indo para lugar nenhum. E, obviamente, ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, uma pessoa que não tem propósito na sua vida, a vida dela não tem sentido nenhum. Você já parou para pensar seriamente qual é o propósito da sua vida? E eu não estou falando de bravata de pregador, não, irmãos. Estou falando algo sério, da sua vida mesmo. Você já parou para pensar? Se você está caminhando rumo ao cumprimento do propósito que Deus tem para a sua vida? Ou será que você está apenas existindo? Será que você está vivendo ou apenas sobrevivendo? Ah, é mais um dia. Hoje é domingo, eu tenho que ir lá para o culto. Vou lá encontrar com os irmãos, cantar os louvor, ver o pastor Fernando. Isso é a sua vida? Ah, segunda-feira eu tenho que ir lá para o trabalho, ver a cara do chefe, ou dos amiguinhos, né? Que tem uns amiguinhos lá no trabalho que eu vou te contar. É isso a sua vida? Esse é o propósito da sua vida? Se você está empurrando com a barriga, como diz a canção, deixando a vida te levar, então você não está vivendo, não. Você está só existindo mesmo. Você está só sobrevivendo. Então, se eu não uso o tempo para um cumprimento de um propósito, eu desperdiço o tempo.
eu não valorizo o tempo. Veja bem, o pastor Fernando falou aqui na ministração da oferta, Deus nos outorga talentos, Deus nos coloca em ambientes, e Deus nos faz relacionarmos com pessoas para o cumprimento de um propósito. Nada, eu vou repetir, nada, mais uma vez, nada na sua vida é à toa. Se você acha que você está aqui na Bereana Cotia à toa, então você é um daqueles que está perdendo tempo. Você não está valorizando o seu tempo, porque você está aqui para cumprir um objetivo. Você não está aqui para ser mais um. Você não está aqui para ser um número. Aí chega lá no final do culto, o pastor vai contar lá, quantos membros veio hoje? Não é para isso que você está aqui. Você está aqui para cumprir um propósito de Deus. Então, se Deus me deu talento, é porque Ele quer que eu use para algum propósito. Só que o talento sozinho não basta, eu preciso desenvolvê-lo, para que ele se torne útil. E como que eu desenvolvo um talento? Investindo nele, principalmente com tempo. Aí o camarada tem um chamado da parte de Deus, tem uma promessa. Pastor, eu recebi uma palavra de que eu vou ser um grande pregador da palavra de Deus um dia. E aí ele recebe a palavra e fica todo empolgado. Oh, glória! Eu vou ser pregador, eu vou pregar para as multidões, eu vou viajar, vou fazer missões e tal. E aí você pergunta para o fulano, e aí fulano, o que você está fazendo? Para se preparar para ser um pregador? Ah, não sei, estou vendo uns vídeos no YouTube, uns reels no Instagram, do Henrique Café. Que é uma benção. Mas isso não vai te preparar para o ministério. Você precisa ir mais a fundo. Você está lendo a Bíblia? Aliás, é besteira perguntar para crente se ele está lendo a Bíblia, é óbvio, né? Qual crente que não lê a Bíblia? Levante a mão. Opa! Crente tem que ler a Bíblia, né? É o mínimo, né? É o mínimo que se faz, né? Crente lê a Bíblia. Só que para um pregador ler a Bíblia não é suficiente. Não estou dizendo que a Bíblia não é suficiente. Eu estou dizendo que para um pregador, que na verdade não deixa de ser um mestre, que ele vai ensinar as Escrituras, ele precisa ir mais a fundo. Ele precisa se preparar com curso de teologia, sei lá, fazer alguma coisa. Alguma correria ele precisa fazer para se preparar para ser um grande pregador. Não, pastor, meu chamado é ser músico na casa de Deus. Já até falei com o pessoal aí do louvor que eu vou entrar aqui para a banda, vou cantar, vou tocar. Tá, legal, mas e aí? O que você toca? Não, por enquanto eu não toco nada. Mas que instrumento você tem lá na sua casa? Não, ainda não comprei, não falei com a minha mãe. Eu falei, ué, mas você não está fazendo uma aula? Aula do quê? Eu nem sei que instrumento eu vou tocar. Ah, mas não, vai ter que aprender, vai ter que dedicar tempo. Horas de estudo ali. E hoje em dia está tão fácil, né? Nossa, na minha época, para aprender alguma coisa, irmão. Quem é dos anos 90, começo dos anos 2000, precisa aprender a tirar uma música, fala aí, Evaldo, era aquelas revistinhas, né, que você comprava na banca, né? As revistinhas que você comprava na banca de cifra. Não tinha explicação nenhuma. Tava lá a cifrazinha em cima da letra. Você se vira, meu filho, se vira. É? Você fazer uma aula, meu Deus do céu, era um absurdo de caro. Né? Você ia comprar uma videoaula, aquelas em VHS, depois ficou mais chique para DVD, né? Caríssimo, caríssimo. Hoje, irmãos, tem o YouTube, tem um monte de tutorial, gente ensinando aí, de graça, você aprender um instrumento. Ou seja, quanto tempo você está dedicando para desenvolver o talento que Deus colocou na sua mão? Não, pastor, não tenho talento nenhum. Tem sim. Tem sim. Não existe pessoa que não nasça com algum tipo de aptidão, com algum tipo de talento, que deve ser usado para a execução do seu propósito. Porque senão, não está valendo de nada você ter. E Deus não dá nada para ninguém à toa. Se Deus te deu, é porque Ele espera que você use em prol do reino de Deus. Deus nos coloca em ambientes. E muitas vezes Ele nos coloca em ambientes para que a gente vivencie coisas que não são muito boas. Isso faz parte. Faz parte do aprendizado. Eu vejo tanta gente que reclama, ai, Deus abriu uma porta para mim, mas aquela empresa, nossa, ela não dá valor para mim, não tem plano de carreira, meu salário é pequeno, não dá uma promoção. Até o dissídio eu esperava que era 5%, saiu 0,2%.
Oh, miséria, esse ano não vai, decide estar fraco. A pessoa só reclama. Por que você não aproveita a oportunidade para aprender? Hã? Talvez realmente não é ali o lugar que Deus te chamou para te projetar, mas é um lugar onde você vai aprender as coisas pequenas, da execução da sua tarefa, do que você exerce enquanto profissão, para você despontar num outro lugar. Porque quando você for para esse outro lugar, você já tem uma bagagem, já tem uma experiência. Então não reclama não. Aproveita que você está lá. Ah, mas lá só tem gente chata. Você é chato também. Todo mundo é chato, irmão. Em alguma área você é chato. Eu sou chato também. Só minha esposa. Minha esposa é impressionante, irmão. Pense numa mulher maravilhosa. Nunca tive problema com chatice. Essa mulher, ela só falta uma auréola de anjo em cima da cabeça dela. Agora, tirando ela, todos vocês são tudo chato. Eu também. Então, todo mundo junto. Todo ser humano é chato. Aprenda a lidar com a chatice alheia, porque as pessoas têm que lidar com a sua chatice também. Hã? Aproveite a oportunidade. Alguma coisa Deus quer te ensinar naquele ambiente. E o maior desafio da gente é lidar com pessoas. E pessoas que são diferentes de nós. E Deus não vai tirar essas pessoas do seu lado. É você que às vezes é rebelde e quer sair do meio daquelas pessoas. Hã? Você já pensou, irmão, quem que Jesus teve que lidar quando ele estava aqui, no seu ministério terreno, no seu colégio apostólico? O impulsivo do Pedro? O traíra do Judas? O descrente do Tomé? E Jesus não descartou ninguém. Ele conviveu 3 anos e meio com aquele grupinho. O grupinho desafiador. Hã? E conosco é a mesma coisa. Deus nos coloca em ambientes para lidar com pessoas das mais variadas espécies, dos mais variados chatismos. Isso faz parte para a gente poder crescer como pessoas, aprender a ser tolerante, aprender a ser flexível, aprender a lidar com o diferente, aprender o momento de falar, aprender o momento de se calar, aprender o momento de agir e aprender o momento de ficar quietinho na sua. E isso não é na teoria. Porque Deus só nos ensina na teoria, na leitura bíblica. O resto é tudo na prática. Tudo na prática. É igual a primeira coisa que eu falo, várias vezes eu tive que ministrar, por exemplo, cursos de oratória. E eu chegava para a pessoa, e aí, você tem um chamado de Deus para ser um palestrante, um pregador, um ministro de louvor? Ah, não, eu tenho vergonha, eu sou muito tímido. Se eu pegar o microfone, eu fico assim. Como que vai fazer? Mas o pastor falou que eu tenho que ir lá e tenho que pregar. Quinta-feira sou eu que prego. Meu Deus do céu, como que vai ser? Como que eu vou enfrentar essa timidez? Como que eu vou superar ela? Dando as caras para bater. Você tem que enfrentar. Porque essa é uma limitação que está em você. Mas que com a ajuda de Deus você pode vencer. Mas você não vai vencer na teoria. É na prática. É na prática. Irmãos, dia 21 de novembro de 2009, foi a minha primeira pregação. Graças a Deus só tem uma testemunha aqui. Porque foi terrível. Não foi tão ruim assim, né? Alguma coisinha eu sempre fui aquele aluno que quando era para apresentar os trabalhos na escola, né? Eu estava lá, né? O gordinho estava lá apresentando. Então eu já tinha alguma desenvoltura. Mas é outra coisa você ministrar a palavra de Deus. Você tem uma responsabilidade, uma incumbência, um peso nos seus ombros. Você está lidando com vidas. Você não pode falar qualquer besteira. Né? Aliás, não pode falar besteira nenhuma. Não pode falar besteira nenhuma. Então você tem uma responsabilidade grande. E eu me lembro da minha pregação, a minha primeira pregação. Irmãos, não foi num culto assim. Não, pelo amor de Deus. Todo culto é especial. Mas a gente tem aqueles cultos tradicionais, tipo quinta e domingo. Quando você fala assim, conferência, congresso, simpósio, palestra, né? Aí é diferente. A minha primeira pregação foi no primeiro congresso de jovens da igreja. Eu estava com uma roupinha, vocês não fazem ideia. Você lembra daqueles congressos de jovens, que o líder de jovem colocava a mesma roupinha, igualzinha, em todos os membros? Eu estava com uma camisa verde. Eu fiquei feliz, porque eu sou palmeirense, né? Mas a camisa era um verde feio, mas não um verde bonito igual vocês estão aqui, não. Um verde feio, com gravata verde também. E calça preta. Irmãos, foi terrível. Mas, enfim, aconteceu. E hoje, para a glória de Deus, já estamos aí quase há 15 anos. Mas porque eu tive que enfrentar. E no meio dessa caminhada, eu me senti inseguro.
eu me senti com medo, eu me senti frustrado. Teve pregação que eu saí do púlpito decepcionado. Mas eu nunca pensei, não vou mais pregar. Não. Deixa eu analisar aqui o que eu posso fazer para me aprimorar, para melhorar, para evitar esse erro. Porque na próxima eu tenho certeza que eu vou ser melhor. Ou seja, eu só vou conseguir executar bem qualquer tarefa que seja, se eu enfrentar. Já pensou? O nenenzinho nasceu, aí ele foi lá, mamou do leite da mamãe, e o que tem depois do final? Ele inunda a fralda ali com uma obra de arte, né? Já pensou? Ai, meu Deus, eu não sei como que troca a fralda. Eu tenho um nojo disso aqui, acho que eu não vou mexer, não. Se você não trocar a fralda do seu filho a primeira vez, você nunca vai trocar. Você nunca vai saber como trocar. E talvez na primeira você troque errado, mas não tem problema. Com a prática você vai melhorando. Não é assim, pastor? O pastor já está expert nessa área aí. Né? Eu ainda tenho que passar por essa experiência. É assim, você tem que enfrentar. Eu não sei como você tem feito com o tempo que Deus tem lhe dado. Eu não sei se você tem aprendido a valorizar o tempo de Deus na sua vida, mas eu quero dizer que Deus te trouxe hoje aqui, e não foi à toa, para que Ele te traga essa consciência de que é um momento propício para você investir naquilo que Deus tem para a sua vida. Todas as promessas, as palavras que Ele destinou para a sua história, para a sua família, para o seu ministério, todas elas continuam de pé. Eu sei que às vezes, talvez, você seja aquela pessoa meio devagarzinho. Né? Tem coisas que talvez já era para ter acontecido na sua vida, mas porque você foi devagar demais, não aconteceu, não tem problema, você está vivo, você está respirando. Então Deus está te dando uma oportunidade hoje para que você invista melhor no seu tempo, para que aquilo que Ele tem para realizar na sua história possa se tornar uma realidade concreta diante dos seus olhos. Então chega de perder tempo. A segunda coisa que é importante, relacionado ao tempo, que eu vejo nesse texto, está entre os versos 2 e o verso 8, que a gente não leu. Mas é um texto que você conhece. Porque ele vai ficar falando, é tempo de sorrir, é tempo de chorar. É tempo de guerra, é tempo de paz. Não é assim? Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Tempo de comer, e é sempre tempo de comer, porque comer é sempre muito bom. Mentira, esse negócio de comer não tem no texto, não. Mas se você vai ver que tem sempre esse contraponto aí dos versos 2 e verso 8. Isso me mostra uma coisa muito importante, que eu tenho certeza que você já sabe. Na verdade, tudo que eu estou falando aqui você já sabe, não é novidade para você, nem para mim. Mas é que a nossa memória é fraca. Então, Deus tem que, periodicamente, insistir em falar a mesma coisa com a gente, que a gente é ruim de guardar na memória. O que os versos 2 e 8 nos ensinam? Que a vida é feita de etapas. E que é importante que você acate, aceite as etapas, as fases da sua vida. E tem 3 coisas importantes para que a gente entenda as fases de Deus na nossa vida. Primeira coisa delas, é necessário que eu tenha discernimento ao atravessar cada fase. Porque tem gente que é devagar demais. Tem gente que a vida está passando, como eu falei, né? Deixa a vida me levar. A vida está levando e o camarada não está executando nada em prol do seu propósito. Ele está desperdiçando tempo. Então tem gente que não consegue discernir que fase ele está. Então ele fica parando, esperando Deus dar um sinal. E Deus não vai dar sinal. Na maioria das vezes, Deus não dá sinal. Deus espera que você se mexa para que Ele comece a te indicar alguma coisa. Então, primeira coisa é discernir. Tem gente que é muito devagar, mas tem gente que é rápido demais. Tem gente que quer pular a fase. Você não conhece pessoas assim? Eu conheço. Talvez você seja essa pessoa. E glória a Deus por isso. Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Que bom, né? Então, tem pessoas que querem pular de fase. Você já pensou? Não sei se você acompanha algum esporte. Qualquer esporte que seja. Vôlei, futebol, tem qualquer esporte que seja. Vez ou outra, o que acontece? O atleta, ele se lesiona. Não é isso? Ele se lesiona. Então, tem uma lesão, sei lá, muscular, ou quebrou um osso e tal. Aí, o que ele tem que fazer? Tem que ir para o departamento médico. Então, lá ele vai receber todos os cuidados dos especialistas e tal. E aí, ele vai ficar de molho, como a gente costuma dizer. Vai ficar um tempinho ali, sem poder executar, obviamente, aquele esporte de alta performance, porque se ele, por um acaso, quiser pular de fase, porque o tratamento, né, para um atleta lesionado, ele tem fases. A primeira, vamos dizer, ele precisa fazer uma cirurgia, então ele vai fazer a cirurgia.
Depois ele vai ficar numa cama, ele não pode mexer nada. Porque se ele mexer, né, acaba trazendo consequências ruins, porque a cirurgia ainda não cicatrizou. Tem que esperar um tempinho. Depois ele começa a fazer alguns exercícios, mas não aquilo que ele estava acostumado a fazer dentro de campo. Porque se ele fizer isso daí, ele vai estourar o músculo, o osso, etc. Então ele tem que esperar, está tudo bem enrijecido, fortalecido muscularmente, para então ele voltar a ter o seu treino normal. Depois de um bom tempo dele treinando normalmente, aí ele volta para o jogo. Agora, se ele quiser quebrar essa fase, alguma etapa desse tratamento, certamente ele vai se lesionar de novo. Na primeira oportunidade que ele pisar em campo, pronto, o problema vai voltar e ele vai ter que ir para o departamento médico de novo. Então, é importante que você discirna que fase você está. Que fase profissional você está? Que fase ministerial você está? Que fase familiar você está? Você precisa discernir isso daí. Se você não discernir, certamente você pode pular etapas, e se você pular etapas, consequências ruins vão acontecer. E fora que aquilo que era para você aprender, já era. Você perdeu. Segunda coisa, usufrua de cada fase. Aproveite ao máximo cada experiência. Seja boa ou seja ruim. Porque tem fase que vai ser dolorida. Tem fase que vai ser de perda. Tem fase que vai ser de sofrimento. Tem fase que vai ser de tribulação. Em cada uma dessas você tem que agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Alguma coisa o Senhor está querendo me ensinar. Irmão, não esqueça. É engraçado, né? Teve um dia que eu fui escalado também para pregar num congresso, mas aí já bem depois, 10 anos depois da primeira vez, em 2019. E estava tudo ali bonitinho, seria no dia 19 de outubro de 2019. Ia ter um congresso na igreja, eu estava escalado para pregar. Na verdade, era um congresso de 3 dias, era uma festa, né? E eu ia pregar nesse dia, que era um sábado. E, de repente, eu estou ali me preparando com a palavra, bonitinho e tal. Quando deu 6 horas da manhã, eu dormindo, roncando na minha cama, de repente o celular toca. Falei, meu Deus, não é possível, só deve ser notícia ruim, né? Porque 6 horas da manhã no sábado, essa pessoa não tem amor à vida. Me ligar essa hora. Aí me ligou uma amiga e disse o seguinte, sabe aquele fulano de tal, seu amigo? Ele estava junto com a família dele, em São Roque, numa pizzaria. E eles foram de carro, mas ele e a irmã foram de moto. E quando eles estavam voltando, eles colidiram com um carro e morreu ele e a irmã. Era um amigo de adolescência, que eu tinha ficado um tempo sem falar, porque a vida nos levou para lugares diferentes. Só que engraçado, né? Em 2019, nós estávamos ali envolvidos com a Marcha para Jesus, assim como foi esse ano. E eu tive a oportunidade de tocar. E a nossa banda estava faltando um baixista, ele era baixista. E eu chamei ele, depois de muito tempo, né? Não via ele, decidi telefonar para ele, falei, pô, você não pode nos ajudar lá com o baixo e tal, Marcha para Jesus, vai ser legal, né? E ele era da presbiteriana aqui de Cotia. Ele falou, não, eu toco com vocês. E aí foi uma benção, irmãos. Nossa, a gente se reviu depois de tanto tempo e tal, tocamos juntos, a marcha foi muito bom, para a glória de Deus. E a gente manteve contato, né? E até eu fiquei sabendo que ele tinha casado, que ele era pai recente. Tinha 7 meses o filho dele. 5 meses depois, eu recebo a notícia da morte dele no dia que eu tinha que pregar numa festa. E sabendo que, saindo de lá, eu ia ter que ir para o velório dele, ali em Vargem Grande Paulista. Irmãos, você não consegue imaginar isso? Você tem incumbência de pregar sabendo que um dos amigos que marcaram a sua adolescência acabou de morrer num acidente de moto. E era dia de festa. Você acha que eu ia chegar lá para pregar? Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem uma bênção para você hoje. Não. Tinha sorriso no rosto. Alegria. E vou te falar, irmãos, foi uma das melhores pregações, pelo menos que eu julguei, das que eu tive nesses anos de ministério. Foi ali. Foi um mover de Deus, uma coisa assim, que eu nunca tinha testemunhado. Derramou um poder assim,
E foi uma palavra simples, mas Deus nos usou assim profundamente, sabe? Foi um negócio lindo. Então, talvez num dos dias mais difíceis para mim, nesse ministério de ter que subir num púlpito para anunciar a palavra, foi talvez também o dia que Deus mais realizou coisas grandiosas. Não através de mim, mas através da palavra. E eu aproveitei aquele momento, irmãos. Eu aproveitei aquele momento daquela festa porque era momento de rir. Era momento de ficar alegre. Era momento de compartilhar felicidade com as pessoas. Ninguém estava ali para ouvir um chorão. Não, eles vieram para ouvir a palavra de Deus. Independente do vaso que iria comunicar, que ia transmitir essa mensagem. E aí eu me lembro que nós ainda ficamos um tempo depois do culto, ali confabulando com os irmãos, em comunhão, da mesma forma que a gente fica aqui, tem os comes e bebes e tal. E foi tudo muito bom. Até que as portas da igreja se fecharam e eu sabia que eu tinha que ir para um velório. Foi muito difícil para mim. Aí eu cheguei lá, vi ele ali. Irmãos, 34, 35 anos o rapaz tinha. Jovem, com um monte de sonhos, um monte de projetos. Tinha acabado de ter um filho de 7 meses. Então você se coloca no lugar da viúva, que perdeu um marido que era para ela, meu Deus, tudo na vida, e agora tinha um filho de 7 anos para criar sozinha. E quando eu cheguei lá, eu aproveitei o momento da dor. O momento do sofrimento, o momento do luto, o momento do choro, o momento da lágrima. Era importante. Eu vivenciei a alegria de festejar as coisas de Deus, junto com a minha igreja na época. E à noite eu tive que participar de um velório. E tive que compartilhar daquele momento de dor com as pessoas que estavam ali, com os familiares, com os amigos. Então, cada fase da sua vida é importante. Usufrua da melhor maneira. Tem gente que quer pular a fase da dor. Tem gente que quer pular a fase do luto. E não pode. Você tem que vivenciar. E você tem que ter em mente que é apenas uma fase. Que vai passar. E se você se prender à dor, à perda, ao sofrimento, ao luto, isso vai guiar e direcionar a sua vida para o resto da sua história. E por mais difícil que seja, você precisa vencer essa etapa da sua vida. Não dá para você ficar a vida inteira no luto, na perda, no sofrimento, na dor, na tribulação, na adversidade, na derrota. Não. Deus tem coisas melhores para realizar na sua história. Terceiro, não se agarre exageradamente às fases. Como eu disse aqui, a fase boa, a fase do aprendizado, a fase da alegria, aproveite, absorva tudo, o máximo que você pode, mas saiba que virão dias difíceis também, e você vai precisar ter força, resistência, resiliência, perseverança, para vencer os dias maus. Então aproveite a bagagem dos dias bons, para que você tenha casca para enfrentar os dias maus, para que você possa enfrentar sem medo as adversidades que vão vir. E como eu disse, quando vier os dias maus, pelo amor de Deus, tenha esperança de que isso vai passar, que isso não vai durar por toda a eternidade. Não há deserto que dure por toda a vida. O deserto do povo de Israel durou 40 anos, foi muito, né? Poderia ser menos. Por culpa deles durou 40 anos. Mas finalmente os 40 anos acabou e eles avistaram uma terra prometida. Eles puderam entrar ali naquele lugar que gozava de alegria, de coisas boas da parte de Deus, de prosperidade da parte de Deus, de paz da parte de Deus. Então saiba que o dia mau vai acabar, vai findar. Não dá para você ficar preso a ele. Eu não sei como você tem lidado com as fases da sua vida, mas saiba que acima de tudo, quer seja uma fase boa, quer seja uma fase difícil, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua história, Ele vai te ajudar a passar por cada uma dessas fases. Você não está sozinho no meio desse desafio. Amém? Último ponto. O verso 11 diz uma coisa muito interessante, para a gente concluir aqui. Ele diz o seguinte:
Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, uma coisa que é importante em relação ao tempo é que nós precisamos lidar com o tempo vislumbrando a eternidade. Irmãos, eu sei que todos nós, em algum grau, temos uma dificuldade de lidar com o tempo. Todos nós. Como eu disse, não existe nenhum PhD aqui em tempologia. A gente tem alguma dificuldade. Até porque o tempo é algo muito abstrato, né? Tem como a gente definir de uma forma concreta o que é o tempo? É difícil. Então, muitas vezes, o tempo nos engana. Ou melhor, a nossa mente nos engana. Porque a gente acha que a gente tem controle, domínio sobre o tempo, mas não tem. Na maioria das vezes, a gente é refém do tempo. Se a gente não se disciplinar, a gente fica refém do tempo. E o tempo é que nos domina. Então é difícil a gente lidar com isso. Por isso, Deus nos alerta na sua palavra. O quão é importante vivermos cada fase desse tempo, entendendo que há um propósito para cada tempo específico na nossa vida. Então, quando a gente se apega a isso que Salomão falou aqui, de que nós recebemos da parte de Deus a eternidade no nosso coração, a gente passa a viver sob uma perspectiva de tempo diferente. Quando a gente entende que tudo que acontece no tempo presente, de alguma forma ou de outra, vai refletir na eternidade, a nossa forma de enxergar, de encarar, de lidar com o tempo, muda completamente diferente. Primeira coisa, nós entendemos a seriedade da responsabilidade da administração do tempo. Porque a gente acha que o tempo é uma coisa normal, Deus deu e tá bom. Não, você acabou de falar para mim que você prefere tempo do que 10 milhões. Eu preferi os 10 milhões. Brincadeira, não. Se perguntasse para mim, não, você vai usar os 10 milhões, mas no domingo seguinte você vai morrer. É claro que eu vou preferir ficar vivo, é óbvio, né, irmãos? Claro. Então, se você colocou mesmo esse valor imensurável ao tempo, então você precisa entender que tudo que você faz aqui tem uma responsabilidade sobre os seus ombros. Que você é, muitas vezes, impelido por Deus para que você saiba administrar bem, gerir bem o seu tempo. Então nós somos administradores do maior bem que Deus pode dar para alguém. Irmãos, Deus podia ter escolhido ter dado tanta coisa para nós, mas Ele nos escolheu a dar tempo. Então olha que coisa maravilhosa. Cabe a nós administrar bem essa maior riqueza que Deus nos deu. Você já não viu aquelas pessoas que de repente ficou bilionária da noite para o dia? Ganhou numa mega sena da vida aí, né? E aí passa um tempo, a pessoa vai utilizando ali o dinheiro que ela ganhou do prêmio e de repente ela faliu, não tem mais nada. Você já não viu exemplos de pessoas assim? Vários, né? Que coisa, né? A pessoa não soube lidar com uma quantia milionária que ela ganhou. Parece a gente quando não sabe lidar com o tempo, é a mesma coisa. Se o tempo é uma moeda muito mais valiosa que o dinheiro, então se você está desperdiçando tempo, é mais ou menos essa pessoa que ganhou na loteria, passou um tempo, perdeu o dinheiro. Segunda coisa, nós não podemos nos prender tão somente à realidade deste mundo presente. Porque, querendo ou não, a nossa vida aqui é só uma passagem. A gente costuma falar isso, até de uma forma poética, né? Essa nossa vida, estamos aqui só de passagem. Somos peregrinos nessa terra, né? O nosso lugar é na eternidade. E isso é uma verdade, irmãos. Realmente, de fato, a nossa vida aqui é apenas uma passagem. A verdadeira experiência da existência acontece do outro lado. Acontece na eternidade. É fora do tempo, não é dentro do tempo. O tempo é uma condição temporal que Deus criou para que a gente viva aqui nesse mundo material. Mas no mundo espiritual não existe essa condição temporal de passado, presente e futuro. Não. No mundo espiritual é sempre já, é sempre agora. Eu não entendo isso, pastor, nem eu. Já estou 15 anos estudando a Bíblia, até hoje não entendi isso e vou morrer sem entender. Por quê? Porque nossa mente é limitada, nossa mente está fadada a essa condição temporal, de passado, presente e futuro. Mas na eternidade não tem tempo. Lá na eternidade é realmente, de fato, a experiência que nós vamos ter de vida.
Por isso que nós devemos sempre viver desse lado da existência, fazendo aquilo que Salomão colocou aqui, ansiando pela eternidade. Tem um texto muito maravilhoso das Escrituras, está em 1 Coríntios 5,19. Diz o seguinte: se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ah, Deus, eu quero um casamento, eu quero um carro, eu quero uma casa, quero dinheiro, quero uma profissão, quero uma viagem. Você está esperando que Deus faça só alguma coisa aqui? Não que isso seja ruim, você pode desejar, você pode ter sonhos, pode ter objetivo, e Deus, se Ele quiser, Ele pode realizar na sua vida, e glória a Deus, Ele vai ser glorificado na sua vida por isso. Mas se eu espero somente aquilo que Ele pode fazer aqui, agora, eu sou o mais pobre, o mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque não existe dentro de mim um anseio pela eternidade. E eu não sei você, mas eu creio na Bíblia. Você crê na Bíblia? Eu também creio na Bíblia. E a Bíblia diz que é o seguinte: logo, logo vai ser dada uma ordem nos céus. Uma trombeta vai soar. E entre as nuvens virá um todo glorioso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós que estaremos vivos, o nosso corpo vai ser glorificado. Nós vamos receber um corpo incorruptível e nós vamos ser arrebatados para estar junto com o nosso Senhor nos ares. E lá nós estaremos para sempre com Ele por toda a eternidade, vivenciando a excelência da nossa existência, que não está fadado a presente, passado e futuro, mas está livre para viver para todo sempre com o nosso Senhor. Lá no lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais dúvida, não haverá mais preocupação, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais injustiça, o pecado vai ser vencido, então a gente vai poder gozar da plenitude da existência ao lado desse Deus que tem promessas para as nossas vidas. Aleluia! Você crê nisso? Então se coloque de pé, por favor.